paz do Senhor, irmãos e irmãs, louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar, nós já oramos. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite e fazemos menção da palavra do Senhor, amém? Agradeço ao pastor Jean, pastor dessa igreja, que nos concede essa oportunidade de nós estar sendo mentorados por Jesus, né, por esse segmento dessa palavra, que é a palavra de Deus. E esta manhã nós estamos ali em Tatuí, no ensinamento, e nós compartilhávamos a palavra de Deus. E ser mentorado por Cristo é uma oportunidade para poucos, porque nem todos estão disponíveis para ser mentorado por Cristo. E se nós não formos mentorados pela palavra, irmãos, a palavra mentorado, Cristo é aquele que conhece todas as coisas, que representa Deus aqui na terra. A palavra mentorar é alguém que está acima do conhecimento, passando conhecimento, ensinando conhecimento, e essa era a função que Cristo ensinou aqui na terra, a palavra do Pai. Então nós estamos nesse momento, aprendendo com Jesus, aprendendo com o Pai, aprendendo com o Espírito Santo. E como o pastor estava dizendo, é uma série de palavras, uma série de ensinamento. E hoje nós vamos ler um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. O versículo é o 21. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Eu confesso aos irmãos que é uma responsabilidade compartilhar das palavras que Jesus ensinou. Então, meu irmão, nessa noite, o pregador aqui é o Espírito Santo de Deus. Eu não me considero um pregador, porque eu também estou aprendendo com a palavra de Deus. E quanto mais nós nos enchermos da palavra de Deus, encher no sentido de ler, de conhecer, de estar aberto para aprender de Jesus, mais cheio do Espírito Santo nós vamos estar. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais cheio do Espírito você vai estar. Se existe um caminho que eu e você vamos crescer no Evangelho, é pela palavra de Deus. Então convido você nessa noite, estar sensível à palavra de Deus. Estar aberto à palavra de Deus. Por que nós estamos dizendo isso, meu irmão, minha irmã? Isso aqui é um trabalho de oração e de intercessão pela igreja. E é através da palavra que nós somos curados e libertos. E nos últimos dias, as pessoas têm fechado o coração para a palavra de Deus. Como assim, pastor? Mas eu sou crente. Mas tem muitos cristãos com o coração fechado para a palavra de Deus. Então, que nos últimos dias, nós estejamos com o coração sensível para aprender da palavra de Deus. Porque nós somos mentorados por Cristo Jesus. Essas palavras eram Jesus Cristo ensinando. Jesus Cristo falando com a igreja, falando com o povo. E se nós não tivermos com o coração aberto para aprender, para ser mentorados, ensinado por Jesus, dando crédito à palavra de Deus, nada muda na nossa vida. Nada muda, irmãos. Vai ser perca de tempo se lamentar.
Porque se a igreja não estiver, e a igreja somos nós, com o coração aberto para aprender, observe a abertura desse culto. Eu bem sei os pensamentos que tenho a quem? Ao vosso respeito. O Espírito Santo abriu esse culto pela pessoa do pastor Jean, nesta noite, falando com a igreja. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Quer dizer, a sua vida está na mão de Deus. Antes de você chegar aqui, Deus já falou conosco. Eu cuido de você. Eu sei os seus pensamentos. Pensamento do que, irmãos? De paz. E não de mal. Então Deus não tem pensamento de mal no nosso respeito. O primeiro louvor. Eu quero ter um coração igual ao teu. É isso? Você cantou essas palavras? Você está disposto a ouvir a palavra de Deus essa noite? Você está disposto a ter um coração igual ao do Senhor? Amém, irmãos? O que é concordado aqui na terra, é concordado lá no céu. Onde houver 2 ou 3 em meu nome, é concordado no céu. Então tomamos cuidado. Que esse texto de Mateus capítulo 6, vamos ler junto? Vamos lá? 3, 2, 1. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. E nós adoramos a Deus essa noite com a palavra cantada, dizendo: dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Não é assim? Como é que diz o coro? Coração disposto, né, irmão Pedro? Você está disposto a obedecer nessa noite? Irmãos, é uma ordem. Vocês declararam: eu estou disposto a obedecer a tua palavra, Senhor. Então é muito sério, irmãos. E nessa noite Jesus está ensinando que aonde estiver o vosso tesouro, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. A palavra tesouro aqui, ela pode nos trazer o significado de uma diversidade de coisas, uma diversidade de situação, uma diversidade de coisas que nós acumulamos aqui na terra. Jesus não está dizendo: olha, você está proibido de ter posse de alguma coisa. Não. O que muitos têm lhe fazido uma ligação entre tesouro, é dizer: pronto, agora eu não posso ter mais nada aqui na terra. Não foi essas palavras que ele disse. A palavra-chave desse versículo é o teu coração. E nesta noite o Senhor está perguntando para mim e para você: aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Que nós viemos refletir, porque Deus, Ele tem o domínio de todas as coisas. Mas uma coisa, querido, a Bíblia vai dizer em João capítulo 4, que Deus está à procura de adoradores em espírito e verdade, e quem adora em espírito e verdade, ele está com o seu coração aonde? Em Deus. Então Jesus não está dizendo aqui: olha, a partir desse momento vocês não podem possuir nada nessa terra. Não, mas ele está dizendo que ele não proibiu as posses materiais, de você possuir algo, de você adquirir riquezas, bens materiais e bens também espiritual. Mas ele está dizendo que nem o prazer das coisas materiais, mas que você não tenha um coração egoísta, materialista,
com aquela vontade, aquela possessão de possuir. Tem pessoas que são assim, ela não fica convencida se Deus dá algo para ela, se Deus ajuda ela a possuir algo, mas ela quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Eu quero 1, 2, 3, ela quer possuir vários tesouros aqui na terra. Veja bem, igreja, não é proibido possuir, mas Deus condena um coração possessivo, materialista e egoísta. Porque quando Deus nos dá um bem material, você tem que estar preparado para o momento de abençoar outras pessoas. Tudo aquilo que vir nas suas mãos, seja em espécie, em valor, em investimento, ou bens materiais, que você tenha um coração igual ao dele. Porque Jesus, ele tem um coração de compaixão. Jesus, quando olhava para o próximo, olhava com um coração de compaixão. Jesus olhava para o enfermo com um coração de compaixão. E há um mistério na palavra de Deus, que muitas vezes o egoísmo, a arrogância, ela impede de nós sermos abençoados, porque aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Uma coisa é nós termos, outra coisa é você estar preparado para abençoar o próximo. E ter um coração igual ao de Jesus. Um coração do homem que olhava para o enfermo e ele dava uma palavra e a pessoa era curada. Um coração que olhava para a necessidade do próximo e abençoava o próximo. Um coração que quando ele via e ele sabia que as pessoas estavam necessitadas, ele abençoava o próximo. E nesta noite, o texto-chave é esse. A palavra-chave é: aí está também o vosso coração. Nos últimos dias, o que tem atraído o seu coração? Nos últimos dias, aonde você tem apresentado o seu coração? Nas orações? Ou temos colocado nosso coração nas dificuldades, nos problemas? Ou o nosso coração está apenas no que é material? A Bíblia vai nos ensinar nesse capítulo, todas as vezes que alguma coisa receber o valor maior que Deus no nosso coração, ela põe a nossa vida em desordem. Como você entrou aqui nessa noite? Como um adorador? Como alguém que veio prestar um culto diante de um Deus todo soberano? Daquele que disse conosco logo do início: eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Mas agora eu quero fazer uma indagação aqui nessa noite. Se Deus conhece os vossos corações, como você chegou aqui para adorar Ele? Porque se algum problema lá fora, se algum problema na sua casa, se alguma situação está te incomodando, quer dizer, o problema está no lugar de Deus, está no lugar errado. Está no lugar errado. Há uma desordem aí. Porque quando nós nos reunimos, igreja, para adorar Jesus, para adorar o Pai, para adorar o Filho, para adorar o Espírito Santo, Ele tem que ser prioridade na nossa vida. O Senhor, Deus, tem que ser prioridade na sua vida. Se tem algo que está te incomodando, se tem algo que você tem colocado um problema diante do seu Senhor, nessa noite o Espírito Santo está falando conosco. O teu problema não é maior do que o Deus que você serve. O Deus que tem trabalhado ao seu respeito. Um Deus que tem cuidado de vós. Um Deus que tem guardado o seu deitar e o seu levantar. É por isso que a palavra diz, Jesus está dizendo: aonde está o teu tesouro, está o teu coração. E a pergunta nessa noite é essa: aonde está o vosso coração? Se tem algo, irmãos, nos últimos dias,
que nos incomoda. E se nós não apresentarmos a Deus a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso coração, o salmista no capítulo 51, versículo 10, ele clama a Deus, dizendo: cria em mim, ó Deus, obrigado, um coração puro, e renova em mim um espírito que? Reto. Cria em mim, Deus, uma renovação, porque os problemas, os empates dessa vida estão me sufocando. Jesus, quando olha aqui para Israel, para o povo, ele faz aqui uma advertência, dizendo: vocês têm deixado de me adorar, vocês têm parado de clamar a mim, vocês têm parado de buscar o Deus de Israel, mas a minha presença no meio de vós é mais importante do que os problemas dessa terra, do que os tesouros dessa terra. Se os tesouros dessa terra for maior do que a minha presença na tua vida, a ordem está errada. Deus está chamando aqui a nossa atenção, para que Ele seja prioridade na sua vida. Deus, irmão, se incomoda quando a presença dEle é tirada do meio de nós. E o único caminho para conhecer a Deus é pela tua palavra. Por isso Jesus disse, Deus abençoe: aonde está o teu tesouro, está o teu coração. O salmista foi sábio na palavra. Olha o que nós cantamos: dá-me um coração igual ao teu. Para quê e para quem? Se Deus nos perguntar: você quer um coração igual ao meu? Qual é o objetivo? Eu quero te adorar, Pai. Então que Ele seja prioridade na sua vida, na nossa vida. Esse mesmo texto de Mateus, mais para frente, no capítulo 7, o Senhor vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas será o quê? Buscar o reino de Deus é a prioridade. Buscar o reino de Deus é deixar Deus dominar a minha vida. Deus tem prioridade na sua vida. Ele está em primeiro lugar, acima de todas as coisas, irmão, sim ou não? Você tem entregado o seu coração a Deus? Os tesouros dessa vida não têm ocupado lugar no teu coração? Qual é a prioridade do seu coração? Adorar, consagrar, orar. Nós estamos numa campanha de oração que ela não tem limites de data, de dia e nem de hora. Tem pessoas orando de manhã, à tarde, à noite, na madrugada. Tem pessoas orando por você. Tem pessoas intercedendo pela igreja. Há um relógio de oração nessa igreja, porque a igreja decidiu que o seu coração deve estar onde Deus está. O seu coração deve estar clamando, adorando, consagrando, buscando, apresentando, e os tesouros dessa vida, a doença, o problema, os bens materiais, ele fica em segundo plano. Se a tua oração é sempre apresentar o tesouro, nessa noite, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos convida: adora a mim primeiro. Adora. Apresenta uma oração de adoração, de agradecimento, porque um coração grato, igreja, ele muda quaisquer circunstâncias. Ele muda. Você crê nisso? Um coração grato, ele muda quaisquer circunstâncias. Muitas vezes, nós não alcançamos nossos objetivos, porque os tesouros estão em primeiro lugar. Há uma ligação aqui. Muitos têm feito uma ligação a dinheiro, a adoração.
E está inserido também. Também está inserido. Porque muitas vezes nós queremos ser abençoados. Nós queremos receber bênção. Nós queremos ser alcançados, pastor Jean. Nós queremos ser lembrados. Nós queremos receber as heranças. Mas o Senhor pergunta primeiro, o seu coração é meu? O seu coração é meu? Eu posso conduzir o seu coração conforme a minha vontade e não a tua vontade? Porque o contexto desse texto, irmãos, Jesus está ensinando aqui alguns versículos antes sobre o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, ele ensina os discípulos a orar. E ele diz assim: vocês devem começar a orar, dizendo: Pai nosso, que estais aonde? Santificado seja vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a minha vontade? É a sua vontade? Jesus, em sábias palavras, ele ensinou: aonde está o vosso coração? Aonde está o vosso coração? Se nessa noite o Senhor fazer uma indagação para cada um de nós, uma pergunta: você tem a certeza que o seu coração ele é de Deus? Que o seu coração está segundo a vontade de Deus? Que os seus pedidos estão segundo na ordem que Deus quer que seja? Temos confiado e acreditado que a nossa vida está na mão de Deus? Se os pensamentos dele são os melhores, se os pensamentos dele são maiores, se a última palavra vem de Deus para a tua vida, ele está dizendo: o controle está nas minhas mãos, Rubens. Só creia somente, apresenta-se diante de mim como servo, e deixa eu conduzir a sua vida. Deus é o mesmo, irmãos, Ele não mudou. Como eu posso ser abençoado se eu não estou fazendo a vontade dEle? Se o meu coração não é totalmente dEle? Mas quando o meu coração é dEle, a Bíblia vai nos dizer que devemos fazer de Deus o nosso tesouro. É isso que Jesus estava ensinando aqui. Igreja, fazemos do nosso Deus o nosso tesouro em primeiro lugar. Se você pedir para Deus conduzir a sua vida, abrir caminhos, Ele vai abrir caminhos. Se você não tem resposta para as dificuldades, o problema da sua vida, peça para Deus te dar a resposta, que Ele te dá a resposta. Porque Ele desfaz a inclinação mundana do nosso coração. Ele vai tirar as vontades do nosso coração, da carne, e vai colocar a vontade dEle. Porque a vontade dEle é melhor. A vontade dEle é maior. A vontade dEle é perfeita e agradável. Você crê nisso? É, irmão. É isso. É isso que a gente precisa nos últimos dias. Que o nosso coração não esteja preso aos tesouros dessa terra, mas viva hoje o melhor que Deus tem colocado na sua vida. Agradeça hoje pelo que Deus tem acrescentado na sua vida. Seja um abençoador no reino de Deus. Seja aquele que acrescenta no reino de Deus. Seja aquele que semeia no reino de Deus. Porque Deus está interessado no nosso coração. Porque se Deus tem o coração, o reino dele é abençoado. O reino dele vai ser semeado. Você será uma semente viva, multiplicadora da palavra de Deus. Você será alguém que vai multiplicar a semente no celeiro. Mas será impossível, se o coração estiver fechado, para que Deus venha multiplicar a semente.
lembrando que devemos fazer de Deus o nosso tesouro, porque nele o nosso tesouro não se acaba. Como assim, pastor? Se tudo que eu tenho é de Deus, permanece. Você sabe que tudo que você tem é de Deus? Não, pastor, é meu, é só meu, eu consegui, eu comprei. Você está enganado. Antes que você conhecesse a Deus, Ele já nos conhecia. Deus te dá a oportunidade apenas para você administrar, mas tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para a glória dele. E esse coração que está aqui dentro, esse músculo, bombeado, o sangue que passa por ele. Quando o salmista disse, cria em mim um coração puro. Ele estava dizendo, tira tudo que não agrada, tira tudo aquilo que eu errei contra ti. Mas olha em mim, se há algo que não te agrada, tira e cria um novo coração. Algumas coisas não são alcançadas, porque nós precisamos ser renovados, para ter um coração novo, um coração fortificado, renovado, curado, liberto, restaurado pelo poder do Espírito Santo. Jesus faz aqui uma correção no versículo 19, dizendo assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consomem. Quer dizer, ele estava ensinando, olha, você pode adquirir, mas o tempo vai passar, como tudo passa na nossa vida. E esse tesouro que você está juntando aqui, não se apegue nele, não coloque o seu coração nele, porque a ferrugem vai destruir. O tempo vai passar, e o tempo vai destruir, vai corroer. E onde os ladrões minam e roubam. Então, irmãos, o nosso coração não tem que estar naquilo que o ferrugem vai destruir um dia. Contribua, semeia, divida, abençoa o reino. Tudo que nós temos aqui vai passar. Se eu tenho que ter um coração zeloso, é pelas almas, é pela família, é pelos filhos, para que o mesmo Espírito Santo venha salvar a nossa família também. É orando, é intercedendo. E aquilo que você não pode mudar, nesta noite eu quero dizer para você que a tua oração muda, que o poder da palavra muda, porque a palavra é Espírito Santo, e aonde você não pode alcançar, o Espírito Santo alcança para você. Só faça a tua parte, entrega o teu coração para Deus, e deixa que o impossível realiza, a obra Ele realiza, a enfermidade Ele cura, a salvação Ele alcança. Que o teu coração não esteja no tesouro dessa terra, mas o teu coração esteja na mão do Senhor, que é o melhor lugar. É o melhor lugar. Que façamos do Senhor o tesouro da nossa vida. Porque Jesus ensinou aqui, olha, tudo que você possuir nessa terra, o tempo vai passar e vai corroer. Porque tudo passa. Tudo passa, irmãos. Ah, pastor, mas você não sabe a luta que eu estou enfrentando hoje. O Espírito Santo manda dizer para você que tudo vai passar. Se o teu coração estiver em Deus, se o teu coração estiver na palavra, tudo vai passar. E isso é fato. Porque a Bíblia diz que a tribulação que eu passo, você não vai passar. E eu não poderei viver a sua tribulação. Isso é bíblico.
Porque o próprio Jesus disse que há um plano em andamento ao teu favor, para que as bênçãos e a graça de Deus te alcance, quando o teu coração está no domínio dEle. Mais uma vez o Senhor pergunta: o teu coração está na mão do Senhor? Ou o teu tesouro tem entrado como prioridade? Jesus vai dizer também, no versículo 24, desse mesmo capítulo, ele vai dizer assim, presta atenção, versículo 24 do capítulo 7, todo aquele, vírgula, versículo 24, do 7, perdão, eu disse do mesmo, todo aquele, pois, vírgula, e a vírgula aqui, ela precisa, porque a vírgula também é ensinamento, é palavra, para nós não atropelarmos. Que escuta as minhas palavras, é as suas palavras? Jesus está dizendo, as minhas palavras, a palavra do Pai, e as pratica, vou assemelhá-lo ao homem, o que? Prudente. Homem aqui é universal, homem e mulher. Quer ser bem-aventurado? Quer ser abençoado? Quer ser um homem de virtude, de caráter? Quer ser uma pessoa bem-sucedida nessa terra? Jesus disse, pratique a palavra do meu Pai. Homem prudente, que edificou a sua casa sobre o que, irmãos? Sobre a rocha, e a rocha é Jesus, a rocha eterna. Jesus fala sobre a prudência, porque muitos oram dizendo, Deus, porque nada muda, porque nada acontece, porque talvez o nosso tesouro, ele está na frente da palavra, e só tem uma maneira de Deus agir, quando eu inverto a situação, quando eu tiro o tesouro da minha mente, do meu coração, e eu coloco primeiro, quem, igreja? Deus. Quando Deus é prioridade. Quando Deus é prioridade, na primeira oração, no meu levantar, na minha casa, na minha família, nas minhas decisões, nos meus negócios, nas minhas papeladas, porque tudo que é teu, Deus está envolvido. E se Deus não estiver inserido na sua vida, se Deus não estiver inserido no seu coração como prioridade, eu vou dizer para você que poucas coisas vão mudar, porque nós não estamos praticando a palavra de Deus, é Jesus que está ensinando, isso aqui não é palavra de homens, é palavra de Jesus. Se o teu coração está firmado na rocha, o sonho será realizado, o impossível será realizado, aquilo que não é pela tua força, Deus está dizendo, é pela minha força. Deus, eu não tenho ferramenta para alcançar este sonho, Deus está falando, eu sou a ferramenta. Aquilo que você está dizendo, Deus, eu só tive prejuízo, a conta está negativa, mas o Senhor está dizendo, deixa eu entrar, deixa eu assumir o teu coração, e aonde você está vendo negatividade, eu sou o positivo na sua vida. Sabe o que é isso? É confiar, é entregar na mão do Senhor, porque aonde o homem vê prejuízo, Deus vê prosperidade. Ele é dono do ouro e da prata, mas aonde está o teu coração? Nos últimos dias nós temos ouvido algumas pessoas como lamentações. Antes dela contar uma bênção para você, ela fala 9 derrotas. Parece que o adversário das vossas vidas, ele toma uma posição como esse tesouro, aonde a prioridade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Jesus também, no próximo versículo do capítulo 7, 25, ele disse, e desceu a chuva e cerraram os rios, e assopraram os ventos,
e combateram aquela casa e não caiu, porque ela estava onde edificada, onde igreja? Na rocha. A nossa casa, a nossa família, ela deve estar edificada na rocha. Irmão, nós sabemos que não é fácil passar por guerras, por lutas, por dificuldades, por enfermidades. Mas o Deus de milagre, Ele está aqui. O Deus da batalha está aqui. O Deus do milagre está aqui. O dono do ouro e da prata está aqui. Ele tem nos sondado. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Você vira a intensidade daquelas 3 meninas cantando aqui? Enquanto muitos ficam olhando para ela, para a voz, não importa. Eu estava olhando para elas cantavam com uma intensidade. Como ela estava assim preocupada em não errar. Ela estava preocupada que ninguém corrigisse ela, porque ela estava preocupada que o Deus que está no coração dela, um coração puro, um coração verdadeiro, um coração sincero, um coração reto, é adorar ao Deus do céu. Essa é a preocupação dela. Sinceridade, integridade. Quando nós temos a habilidade de chegar diante de Deus e não apresentar problema e dizer: Pai, o Senhor é soberano, eu conheço a tua soberania, o Senhor tem prioridade na minha casa, o Senhor é dono da minha casa, da minha família, eu reconheço a tua soberania, eu sou pecador e dependo de ti. Aí começa um diálogo com Deus. Deus vai olhar para nós e vai dizer: poxa, como você está diferente hoje. Fazia tempo que eu não ouvia essas palavras. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a só apresentar os tesouros. Mas o Deus que é dono do tesouro do ouro e da prata, é o Deus dono do teu coração. E nessa noite, Ele quer que o teu coração esteja nele, e não nos tesouros dessa terra. E a palavra tesouro aqui, ela vai entrar numa variante de situações, valores. Esta manhã nós falamos sobre dízimos e oferta para os obreiros em Tatuí. E como viveremos dimensões da nossa vida se não temos coragem de abençoar o reino? Se não temos coragem de abençoar a casa de Deus? Se não temos coragem de ofertar, dizimar, de dar a 10ª parte, a 5ª parte, de abençoar Deus com aquilo que Ele tem nos abençoado. E pessoas que têm abençoado o reino, como na antiguidade, que quando as pessoas não tinham valores, abençoava com semente, abençoava com temperos, abençoava com gado, abençoava com bode, abençoava com terra, abençoava com o que ela tivesse, ela doava, em nome de Deus. Então sempre há algo que a gente podemos fazer mais, além dos tesouros, sim ou não? Por isso que nós temos que fazer Deus, em primeiro lugar, o tesouro na nossa vida. Versículo 20 diz assim: mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, o quê? Consomem. Como assim, pastor? Como é que eu vou ajuntar tesouros no céu? Gratidão, oração, consagração, prioridades, apresentar diante de dele com um coração justo, reto e verdadeiro, um coração íntegro, um coração puro, apresentar a ele louvores, adoração. Jesus disse, ensinando: ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não miram nem roubam.
Investimento certo é no céu. Investimento certo é na casa de Deus. Investimento certo é criar raízes profundas na presença de Deus. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Jesus também ensinou que, e aquele que ouve as minhas palavras, versículo 26, aquele que ouve as minhas palavras e as não cumprem, versículo 26, é aquele que ouve as minhas palavras e as não cumprem, quer dizer, não praticam, compará-lo-ei a um homem insensato, sem noção, que está simplesmente ignorando a palavra do Pai, não obedecendo, que edificou a sua casa sobre a areia, e veio o vento, veio a tempestade, e a casa foi derrubada. São duas coisas diferentes: confiar em Deus, pedir discernimento para o Espírito Santo, e construirmos em solo seguro, na rocha que é Jesus. O homem e a mulher que o teu coração está em Deus e na palavra, a sua construção é uma construção segura, ela não será abalada. Nós adoramos, e não seremos abalados, não seremos abalados. Se o teu coração está na palavra de Deus, nós não seremos abalados. Virá a tempestade, virá a chuva, virá o vento, virá os tremores e temores, mas a igreja não será abalada. A igreja sou eu e você, se nós estivermos com o nosso coração na palavra de Jesus. É assim, irmãos. Mas se você não tiver coragem de entregar o seu tesouro na mão de Deus, você vai viver com o teu tesouro nessa terra. Mas lembre-se que nessa terra a ferrugem consome, mas o tesouro que está na mão do seu Senhor, que é o teu coração, esse jamais será abalado. Jamais. Esse texto vai falar sobre os olhos puros e os olhos impuros. Esse texto ele vai falar também sobre a ansiosa solicitação pela vida, entre olhar para o céu e olhar para a terra. Mas a palavra que o Espírito Santo ele quer nos ensinar nessa noite é que o teu coração deve estar na mão do Pai, cumprindo a vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus, porque fazendo assim, tudo será diferente na nossa vida. Que os teus olhos sejam como a águia, olhando para o alvo que é Jesus, autor e consumador da sua fé. Não fica preocupado, eu vou perder. Não, com Jesus não perde, com Jesus soma. E se porventura algum dia você perdeu alguma coisa nessa terra, entrega na mão do Senhor, porque Ele é poderoso infinitamente mais, diz a palavra de Deus, para aplicar, para multiplicar na sua vida. Coração é fé, igreja. Coração é esperança. Palavra de Deus é esperança. Fé. João capítulo 4. João 4, versículo 23 e 24 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o quê?
o adorem. Versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em quê? Em verdade. Alguém pode enganar a Deus? O homem pode enganar a Deus? Jamais. Ninguém engana a Deus. Mas que nos dias atuais, possamos fazer de Deus, que possui todo o poder nos céus e na terra, fazer de Deus o nosso tesouro, porque quando o nosso tesouro está na mão de Deus, homem nenhum pode roubar, a ferrugem não vai consumir. Se o teu tesouro estiver na mão do Senhor, se o teu tesouro for o Senhor, nenhum bem que você tem será consumido. Vai corroer. Se o teu tesouro está na mão de Deus, homem nenhum pode tirar de você, porque está na mão do Todo-Poderoso. Tesouro é sonho, tesouros são projetos, tesouro é família, tesouro são projetos e sonhos. Aonde está o teu coração? Aqui o tema é coração. Por isso, aquele que o teu coração está em Deus, ele adora a Deus em espírito e em verdade. Que guardamos a palavra do Senhor, que guardamos os mandamentos de Jesus. A melhor mentoria é ser guiado por Ele, é ser orientado por Ele. Pastor, mas quando eu não souber qual decisão eu vou tomar, consulte a Ele primeiro. Consulte aquele que é dono do teu coração, da tua vida, do seu caminhar. Porque se a tua casa estiver firmada na rocha que é Jesus, mentorado por Jesus, você será um bem-aventurado. Eu quero orar com você nessa noite.